Nós escolhemos então estudar 3 milagres nessas 3 quartas-feiras. São milagres que estão registrados apenas no livro de João, porque o livro de João, eu comentei isso a semana passada, é um livro singular, é um evangelho, mas ele é um evangelho singular. Ele foi escrito, João deixou isso bem claro no próprio evangelho, lá no finalzinho do seu evangelho, dizendo que as coisas que ele deixou escritas nesse evangelho era para que nós tivéssemos certeza de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, e, portanto, ele é o nosso Salvador. Então, esse é o objetivo do evangelho de João ter sido escrito. Então, nós hoje, ao lermos esses milagres, ao meditarmos um pouquinho em como Jesus transformou a vida dessas pessoas, é exatamente para que nós também creiamos. Porque hoje uma coisa que é muito importante nos dias em que vivemos é manter a nossa fé acesa. Porque tudo está conspirando contra. Tudo conspira para que sua fé seja desfalecida ou que sua fé fique adormecida. Então essas mensagens que eu trago são sempre com esse objetivo, o objetivo de nos reavivar espiritualmente, trazer à tona aquilo que está adormecido e de alguma forma nos alertar para o perigo, né, de dormirmos quando não é hora de dormir, dormirmos quando é hora de estar despertos. Então é esse milagre que Jesus quer fazer. O maior milagre na nossa vida é manter a nossa fé acesa, porque a salvação já nos está garantida. Precisamos apenas nos apropriar e aceitar o milagre e a salvação que Jesus nos oferece. Semana passada falamos um pouquinho sobre o milagre no tanque de Betesda. Então nós vimos ali o paralítico que estava já nessa situação havia 38 anos. Então Jesus, ao se encontrar com esse paralítico, ele faz então uma cura, uma transformação e a pessoa é uma nova pessoa. E o milagre que nós vamos tratar hoje, ele está registrado no Evangelho de João, no capítulo 9. Então, o Nilson já disse aí, o título, né, o tema da mensagem de hoje é Eu era cego e agora vejo. Então nós vamos ler no capítulo 9 do livro de João, primeiramente nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Eu agradeço aí ao Marcos que está nos ajudando, ele vai projetar aí na tela os textos, você pode então acompanhar. Diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Verso 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Verso 8, então os vizinhos... Não, desculpa, só até o verso 7. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até aí. Simples assim, né, irmãos? Simples assim. Jesus pega, faz um lodo ali com a saliva, aplica nos olhos do cego e o cego sai e começa a enxergar, um cego de nascença. Veja o poder de Jesus, a transformação que Jesus pode fazer na nossa vida. É simples como isso. Jesus toca e a pessoa é transformada. Jesus chega e a sua vida não é mais como era antigamente. E é basicamente isso que acontece em todos aqueles que têm um encontro pessoal, individual com Jesus. Esse cego era um cego de nascença. Tá? Em outros momentos dos evangelhos, nós vemos curas de cego também, mas essa é a única cura registrada nos evangelhos que uma pessoa recebeu uma cura de cegueira, sendo ela de nascença. Esse cego, ele era cego de nascença, ele nunca tinha visto a luz. Em outros momentos, como eu disse, Jesus curou o cego Bartimeu, ele tornou a ver. Outro momento, lá no livro de Lucas, Jesus cura uma pessoa e ele começa a enxergar, até um milagre em 2 fases ali que Jesus faz, né? Acho que é no livro de Marcos, se eu não me engano. Jesus cura, ele fala: estou enxergando os homens, mas os vejo como árvores. Depois Jesus, então, completa ali o milagre, né? Tem outro momento, a gente pode até falar sobre esse tema, é bem interessante. Mas essa era uma pessoa cega de nascença, ela era totalmente à parte da sociedade. Ele era uma pessoa sem amigos, possivelmente, ele ficava mendigando, uma pessoa que não tinha esperança. Ele não via a luz, ele precisava mendigar para conseguir o seu sustento, e era uma pessoa totalmente à margem da sociedade. E uma coisa que é bem interessante nesse milagre é que ele não pediu para ser curado. Diferentemente de outros momentos em que nós vemos pessoas se aproximando de Jesus e dizendo para Jesus: Senhor, se você queres, você pode me purificar.
Senhor, por favor, cura o meu servo, ele está doente. Senhor, por favor, cura minha filha, ela está endemoniada. Senhor, aqui está meu filho, ele se joga no chão e ele espuma, e os seus discípulos não puderam expulsar o demônio. Por favor, cura o meu filho. Nesse relato, ele é totalmente um relato diferente. Por isso que eu fiz questão de trazer esses relatos, desses milagres, porque eles são realmente singulares. É algo que chama muito atenção e tem histórias, tem ensinamentos muito profundos para nós aqui na palavra de Deus. Esse homem não pediu para ser curado. É como se Jesus aqui, o texto bíblico diz que Jesus estava caminhando. Simples. Jesus estava caminhando e ele viu esse homem que era um cego de nascença. Aparentemente, parece que Jesus nem ia curar ele. Ele estava passando, ele viu esse homem, um cego de nascença, e aí então os seus discípulos meio que provocaram Jesus. E eles provocaram Jesus e falaram assim, olha, ô mestre, quem pecou? Foi este ou seus pais para que ele nascesse cego? Então nós vemos que esse milagre, primariamente, ele foi para benefício do cego. Jesus ele quis curar aquele cego. Como eu falei, Jesus estava caminhando, talvez ele fosse passar, não sabemos, mas ele parou e ele curou esse cego. Então, primeira coisa, esse milagre foi em benefício desse cego, ok, mas ele também foi em benefício dos discípulos e dos líderes religiosos da época. Jesus queria não só abrir os olhos desse cego de nascença, Jesus queria abrir os olhos dos discípulos e também dos líderes religiosos. Vejamos então os detalhes que estão descritos nesse relato. Vejamos, o verso 2, os seus discípulos, então, como eu disse, meio que provocaram Jesus e falaram assim, ó, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Essa, irmãos, era uma questão normal na época. O que era uma questão normal da época? Uma pessoa com uma situação como a desse cego, um cego de nascença, independente de fosse de nascença, ou ele tivesse ficado cego, ou ele tivesse uma enfermidade muito grande, era essa a lógica dominante nesse período. Ou ele havia pecado, e portanto estava pagando os seus pecados, ou eram os seus pais que haviam pecado, e ele havia herdado a culpa dos pais, e agora estava pagando pelo pecado dos pais. Essa era uma questão normal na época. Era castigo dele ou castigo dos seus pais. Todo sofrimento, portanto, era considerado um castigo enviado por Deus. Percebe a lógica? E sabe quem fez isso? No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que Satanás havia incutido isso na mente das pessoas da época, para que as pessoas tivessem uma imagem sobre Deus, uma imagem negativa, de modo que as pessoas pensassem assim, bom, se esse homem está nessa situação, essa pessoa está nessa situação, ou ela pecou, ou seu pai, ou seus pais, e portanto ela está recebendo um castigo direto de Deus. Agora veja como a situação dessa pessoa era muito mais aprofundada ao sofrimento dessa pessoa. Porque uma pessoa que era cega de nascença, uma pessoa que vivia à margem da sociedade, uma pessoa que tinha que ficar pedindo esmolas para sobreviver, agora ela tinha que conviver com essa doença e com a rejeição da sociedade, porque a sociedade olhava para ele e falava assim, ó, você é pecador. Você é pecador, por isso que você está nessa situação. Irmãos, o Talmud, que era o livro religioso, um dos livros religiosos dos judeus, chegava a dizer o seguinte, um doente, presta atenção, um doente não se recupera da sua doença antes que todos os seus pecados lhe sejam perdoados. Olha que forte isso aqui que o Talmud declarava. Um doente não se recupera da sua doença antes que todos os seus pecados lhe sejam perdoados. Portanto, se a pessoa não recebia a cura, olha a dor emocional e mental que essa pessoa sofria. Porque se ela não era curada, significava que ela ainda não havia sido perdoada. Ela ainda tinha pecados que não haviam sido perdoados. Irmãos, a pessoa tinha que viver com um peso nas costas muito grande. Muito grande. A pessoa não podia ter uma vida normal e ainda tinha que conviver com esse peso, sabendo que Deus havia mandado aquele castigo sobre ela, e por mais que ela pedisse perdão, por mais que ela se arrependesse, por mais que ela pedisse misericórdia para Deus, enquanto ela não fosse curada, segundo o Talmud, segundo os líderes religiosos, é porque os pecados dela ainda não haviam sido perdoados. Que tremendo isso. Tremendo. É nesse cenário, com esse pano de fundo, que Jesus se aproxima desse cego de nascença. E agora nós vemos
Jesus, né, sempre nos surpreendendo. E por que Jesus sempre nos surpreendendo? Porque percebe a dicotomia. Percebe a dicotomia aqui. Não tem alternativa. Senhor, os discípulos disseram, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? É como se não tivesse alternativa. Ou ele pecou, ou seus pais. E sempre que Jesus ele era confrontado com essa dicotomia, sempre que na Bíblia você vê esse tipo de dicotomia, ou seja, ou é isso, Deus ele sai com uma outra, Deus arruma uma outra saída. No Jardim do Éden, por exemplo, só para a gente exemplificar. Quando Eva pecou e, consequentemente, Adão pecou, o que Satanás pensou? Coloquei Deus agora na parede. Era o que os discípulos estavam tentando fazer com Jesus aqui, colocar Jesus na parede. Por quê? Porque Satanás pensou assim, e essa era a lógica, era a dicotomia. Qual era a dicotomia? Olha só, se ele perdoar Adão e Eva, vai ter que me perdoar. Porque eu pequei, eles pecaram, se perdoar eles, eu reivindico perdão também. Agora, se não perdoar eles, vai ter que matar. E se matar, legal, venci. Fiz uma mancha no coração de Deus. Infligi um sofrimento para Deus. E o que Deus fez? O que Deus fez no Éden? Uma outra via. Uma outra solução. Que nem Satanás, nem os homens, ninguém podia imaginar. Deus falou o seguinte, nem uma coisa, nem outra. Eu vou morrer por eles. A mesma coisa acontece aqui. Claro, dadas as devidas proporções. Os discípulos colocam Jesus em um caminho de duas vias. Ou ele pecou, ou seus pais. E o que Jesus falou para ele? Verso 3. O que Jesus falou? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para quê? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Uau! Jesus é demais, irmãos. Jesus é Jesus. Não é nenhuma coisa nem outra. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Uma terceira via, uma outra explicação. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Uma outra alternativa. Jesus está querendo abrir os olhos dos discípulos para algo que era muito maior do que eles estavam enxergando. É claro, irmãos, que Deus não fez esse homem, entendam, Deus não fez esse homem cego para depois curá-lo. Não é isso. Uma leitura rápida parece isso. Ah, não, foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer, então Deus fez este homem cego para depois ir lá e curar ele. Não, não é isso. A melhor tradução aqui, eu vou dizer para vocês, a melhor tradução aqui seria a seguinte, olha. Como resultado do seu sofrimento, porque o pecado está no mundo, e o homem não precisa ter pecado e tem os seus pais pecado para sermos pecadores. Somos pecadores, ponto. É isso que Jesus estava dizendo. Agora, como resultado do seu sofrimento, as obras de Deus serão manifestadas nele. Essa é a melhor tradução. Quando você estiver lendo aqui, então, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas como resultado do seu sofrimento, as obras de Deus serão manifestadas na vida dele. Entendeu? Isso fica claro quando você vê outros textos da Bíblia. Por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam, todas as coisas. Todas, não é uma ou outra. Todas as coisas cooperam para quem? Para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, irmãos, ele é especialista. Jesus, ele é especialista em transformar maldição em bênção. A cegueira desse homem de nascença era uma maldição na vida dele. Estava sendo uma maldição para a sociedade, porque a sociedade via aquilo, imaginava que Deus estava sendo mal, porque Deus tinha enviado aquele castigo sobre aquele homem, porque agora aquele homem não tinha os seus pecados perdoados. Enquanto ele não tivesse seus pecados perdoados, ele não poderia ser curado. Vem Jesus e fala, nem uma coisa, nem outra. Mas, para que, como resultado do seu sofrimento, as obras de Deus serão manifestadas na vida dele. E Deus transforma aquela maldição em uma bênção. Deus é tremendo. Jesus é demais, irmãos. É sem palavras para descrever. Então Jesus agora curou esse homem. Mas entenda uma coisa. Eu gosto de falar disso e pensar sobre isso. Nada do que está na Bíblia está ali por acaso. Isso nós já sabemos. Né? Tudo o que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Mas eu creio ainda além disso. Eu creio que as coisas como a Bíblia, os textos bíblicos,
os capítulos, a forma como eles foram dispostas na Bíblia, também não estão ali por acaso. Não foi alguém que falou, vamos colocar isso aqui nessa sequência e vai ficar bom. Não, também foi inspirado por Deus. Por quê? Porque quando você lê o contexto do que está acontecendo aqui, isso fica ainda mais claro que Jesus estava fazendo. Por quê? Quando você vai no capítulo 8, nós não precisamos ler, mas quando você vai no capítulo 8, se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar, lá a partir do verso 12, Jesus vai falar para eles o seguinte, que ele, Jesus, no verso 12, ele fala, eu, Jesus, capítulo 8, verso 12, sou a luz do mundo. Quando Jesus falou que ele era a luz do mundo, as pessoas ficaram meio sem entender. Então Jesus passou a explicar o que significava ele ser a luz do mundo. Irmãos, chegou ao absurdo, lá no verso 59, que o que aconteceu? As pessoas quiseram matar Jesus, porque ele falou que ele era a luz do mundo. Lá no capítulo 8, verso 59, diz assim, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que as pessoas queriam matar Jesus? Está aí. Por que as pessoas pegaram em pedras para atirarem em Jesus? Porque Jesus havia dito que ele era a luz do mundo. E qual é o próximo evento que é colocado na Bíblia? A cura de um cego de nascença, que até então só via trevas, que até então a vida dele era uma escuridão. Então Jesus, é como se João colocou esse relato aqui, inspirado por Deus, era como que para provar que aquilo que Jesus tinha falado e os líderes religiosos não quiseram aceitar, quiseram inclusive matar Jesus, era verdade. Jesus estava dizendo assim, eu sou a luz do mundo. E vou provar para vocês que eu sou a luz do mundo. Porque aonde tem luz não tem trevas. Esse homem está cego, eu vou chegar e vou curar ele, vocês vão ver que eu sou a luz do mundo. Portanto, irmãos, o que eu chego a essa conclusão aqui, que não importa o tipo de cegueira que nós tenhamos na nossa vida. A nossa cegueira, e eu falo agora espiritualmente falando, ela pode ser uma cegueira de nascença. Quando Jesus chega, as trevas se dissipam. Amém por isso? Posso ouvir um amém aí do outro lado? Amém. É isso, irmãos. A nossa cegueira pode ser uma cegueira de nascença, mas quando encontramos com Jesus, as trevas se dissipam em nossa vida. É o que aconteceu com esse homem. Esse homem estava cego, vivia em trevas. Jesus se aproxima e Jesus tinha falado, eu sou a luz do mundo. E agora eu vou provar para vocês que eu sou a luz do mundo. E Jesus então chega nesse homem e o cura. E esse homem passa agora a enxergar. Ele passa a ver a luz. Ele passa a ter esperança em sua vida. Tudo aquilo que era ruim agora se transforma em bom. Jesus transforma a maldição em bênção. E aquelas pessoas vendo aquele homem agora tinham certeza pelo conhecimento deles e a lógica deles na época. Esse homem foi perdoado. Por que ele foi perdoado? Porque ele está curado. E para ele ter sido curado, é porque agora ele está totalmente perdoado. Esse homem agora está restaurado física e espiritualmente. Bom, eu quero avançar um pouquinho. Eu não vou me demorar muito nesse ponto, mas eu não posso deixar ele passar por alto. O que é que eu não posso deixar passar por alto? Que esse milagre, assim como o milagre que nós estudamos a semana passada, foi realizado em um sábado. Está dito lá no verso 14. E quando Jesus realiza esse outro milagre no sábado, Jesus quebra novamente duas leis rabínicas, duas leis dos judeus. Semana passada nós vimos o que Jesus fez de errado. Ele curou no dia de sábado, errado entre aspas. Ele curou no dia de sábado e ele mandou o homem carregar o seu leito no dia de sábado. Peraí, não pode fazer isso, os rabinos pensaram. Que negócio é esse? Então Jesus quebrou essas duas tradições e reescreveu, ou melhor, reinterpretou o sábado para aqueles líderes e para os discípulos que estavam enraizados nessa cultura judaica. E agora que Jesus faz de novo, ele quebra mais duas leis rabínicas e reinterpreta o que é o sábado. Quais duas leis rabínicas Jesus quebrou aqui? Primeiro, Jesus fez lodo no dia de sábado. Está lá no verso 6. Isso é interessante, porque eu te pergunto, e você com certeza responde aí do outro lado positivamente para mim. Jesus precisava ter feito lodo para curar esse homem? O que você acha? É óbvio que não. Ele podia ter tocado, ele podia ter falado, ele podia ter olhado, ele podia ter feito qualquer coisa. Mas por que Jesus fez lodo no dia de sábado e aplicou nos olhos do cego? Porque isso era proibido pelos rabis. Os rabis falavam assim, não pode fazer lodo no dia de sábado.
Jesus falou, não, eu vou fazer e vou provar que isso aqui não tem nada contrário à lei, porque eu estou fazendo bem. Jesus fez lodo. Então, Jesus, primeiro, quebra essa lei. Não podia fazer lodo no dia de sábado. E segundo, não podia ungir os olhos do cego. Não podia ungir uma pessoa no dia de sábado. Isso era permitido somente em outros dias da semana. Então, Jesus faz o lodo e aplica nos olhos do cego. E unge os olhos daquele cego. Jesus queria curar a cegueira espiritual daqueles líderes religiosos, como eu falei para vocês. O milagre foi em benefício do cego, primariamente. Mas de uma forma um pouco mais ampla, Jesus queria também abrir os olhos dos discípulos e curar a cegueira espiritual daqueles líderes. Portanto, o título da mensagem é Eu era cego e agora vejo. Quem que era cego e agora viu? O cego de nascença. A questão é, e os líderes religiosos passaram a enxergar depois disso? Jesus estava querendo curar a cegueira deles. A questão é, eles quiseram ser curados? Eles permitiram ser curados? Irmãos, olha, antes da gente chegar nesse ponto, eu quero ainda dar um passinho para trás e dar uma olhadinha no verso 4, porque Jesus falou uma coisa tremenda ali. No capítulo 9, verso 4, quando ele falou que era para que as obras de Deus se manifestassem naquele homem, Jesus diz assim, olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Sabe quando é hora de trabalhar? Hoje é hora de trabalhar. Irmãos, esse texto nunca fez tanto sentido para mim quanto agora nessa pandemia. Eu estou sendo bem sincero com vocês. Jesus falou assim, olha, tem que trabalhar agora, porque vai vir a noite. E à noite você não vai conseguir trabalhar. E eu vou dizer para vocês assim, olha, talvez profeticamente falando, nós agora estejamos no entardecer. Sabe o que é o entardecer? É quando está começando a ficar noite. É assim que a gente está vivendo. Os dias que nós estamos vivendo profeticamente e pensando na pregação do evangelho, nós estamos na noitinha. Nós estamos na tardinha, desculpa, começando a noite. Por quê? Porque nós já estamos sendo impedidos de trabalhar. Sim ou não? Eu estou certo ou estou errado? A igreja da HPM vai abrir sábado? A igreja da HPM está aberta hoje? Tá fácil você dar um estudo bíblico presencialmente na casa da pessoa e dar um estudo bíblico? Irmãos, no começo dessa pandemia, em março de 2020, nós havíamos feito uma classe bíblica aqui em Campo Limpo. Presta atenção. Nós fizemos três domingos. No quarto, nós tínhamos que parar porque fechou as igrejas. Nós tínhamos ali um bom número de pessoas assistindo essa classe bíblica. Para ser bem sincero, eu nunca tinha visto tantas pessoas em uma classe bíblica quanto eu tinha visto nessa vez. E veio a pandemia, o que aconteceu? Tivemos que parar de trabalhar. Ah, irmão, mas aí você não foi para o online? Sim, fomos para o online, fomos tentar fazer alguma coisa. Irmão, a gente está tentando fazer alguma coisa. A gente está transmitindo o culto online, a gente faz estudos bíblicos online, a gente tenta transmitir uma classe bíblica online, mas você percebe que cada vez mais está ficando difícil trabalhar. Cada vez mais está se apertando o cerco e Jesus diz assim, olha, vai chegar o momento em que vai ser noite. E quando ele fala noite, assim, ó, vai ser difícil trabalhar. E hoje nós estamos vivendo uma amostra do que será isso. Como eu falei, simbolicamente ou profeticamente, a gente está à tardezinha da liberdade religiosa. Então, quando é hora de trabalhar? É hoje, que não anoiteceu ainda. Jesus diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. E o que ele diz aqui no verso 5? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu te pergunto, Jesus está no mundo hoje? Não. Fisicamente não. Mas Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 14, vocês são a luz do mundo. Quem são esses vocês? Vocês, meus discípulos. Eu, Eduardo. Você que está do outro lado da tela. Vocês são a luz do mundo. Então, Jesus falou assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A hora que eu for embora, quem vai ser a luz do mundo? É claro, continua sendo Jesus, porque nós apenas refletimos a luz de Jesus. Mas agora, Jesus ele é a luz do mundo através de você.
através de mim. Agora é hora de trabalhar. Agora não é hora de descansar. Agora não é hora de nos sentar confortavelmente no sofá da nossa casa e ficar aguardando essa pandemia passar. Irmãos, toda a oportunidade que nós temos que aproveitar para falar de Jesus, porque vai chegar uma hora em que vai ser noite. E quando chegar essa noite, a gente vai lamentar. Lamentar o tempo que a gente perdeu com coisas que não eram pão. Nós vamos lamentar com coisas que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Nós vamos falar, puxa vida, eu tinha liberdade, eu podia ter feito e não fiz. E agora a liberdade me foi tirada. E agora a internet está totalmente bloqueada, eu não consigo nem pregar pela internet, porque você acha que esse tempo não vai chegar? Pois já está chegando. Vídeos na internet têm sido derrubados, a internet está totalmente controlada, dependendo do que a gente falar aqui nesse vídeo, por isso que eu tenho sempre tomado cuidado quando eu faço lives, dependendo do que a gente falar aqui, o vídeo cai e não volta. Eles bloqueiam o canal. E acabou, irmãos. Acabou. Você acha que isso vai longe? Não vai. Não vai. Não vai longe o tempo de chegar à noite, que Jesus disse, e nós não poderemos mais trabalhar. Precisaremos trabalhar na clandestinidade. Portanto, vamos aproveitar. Jesus falou, agora é hora de trabalhar. Jesus curou esse cego. E depois de curar esse cego, os líderes religiosos foram interrogá-lo. Ô, vem cá. Você parece aquele cego que ficava me mendigando ali, é você mesmo? Sim, sou eu. Mas você não era cego? Sim. E agora você está vendo? Tô. Mas como que foi isso? Eu não sei, o homem Jesus aplicou lodo no meu olho, mandou eu lavar, eu fui, lavei e tô vendo. Mas como assim? Não sei. Foi assim. É interessante, veja o verso 24 e 25. Marcos, se puder projetar para a gente, capítulo 9, 24 e 25. Olha o que diz lá, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Porque eles chamaram esse homem, já nesse momento uma segunda vez, no verso 24, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador, falando de Jesus. Olha o que ele responde. Ele retrucou no verso 25, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora? E agora vejo. É muito interessante como ele não entra em discussão com os líderes religiosos. Porque ele fala assim, ó, uma coisa, eu não sei se ele é cego, ó, interessante o jogo de palavras, eu não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, eu não sei uma coisa e a outra eu sei. Eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Sua vida agora era uma prova de que ele havia tido encontro com Jesus. Não tem como. Como é que, na cabeça de um líder religioso daquela época, como é que alguém poderia curar outro, sendo essa pessoa cega de nascença, sem esta pessoa ser um enviado de Deus? Não era possível. Não era possível, só podia fazer esse milagre alguém que fosse diretamente enviado por Deus. Então, o líder religioso, os líderes religiosos aqui, o que eles estão tentando fazer? Estão tentando diminuir o milagre que Jesus fez. Ah, acho que você não era cego de nascença, hein? Chamaram os pais dele, ó, é seu filho mesmo? É, meu filho. Ele era cego de nascença? É. E quem que fez isso para ele? Eles falaram, não sei, pergunta para ele, tem idade aí, pergunta para ele, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, né? Então agora eles falam assim, não, pergunta para ele aí. Eu era cego e agora eu estou vendo. Agora eu queria ir para a parte final. Eu queria que você acompanhasse comigo a partir do verso 35 do capítulo 9. Capítulo 9, verso 35. Eu queria ler com você até o verso 41. Porque Jesus se encontrou com esse cego novamente. Primeira vez que Jesus se encontrou com ele, ele simplesmente não viu nada. Não sabia quem era Jesus. Jesus fez o lodo, aplicou nos olhos dele, ele foi lavar, quando ele voltou, Jesus não estava mais lá. Então ele não viu Jesus, mas agora ele se encontra com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, a partir do verso 35, ele diz assim, olha, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, né, o cego, encontrando-o, lhe perguntou. E agora Jesus vai fazer com que esse homem creia nele. Que esse era o objetivo do milagre. O objetivo do milagre não era que o homem voltasse a enxergar apenas. Jesus queria que ele voltasse a enxergar e tivesse a salvação dele garantida. Então Jesus diz assim, ó, crês tu no Filho do Homem?
Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? O homem já estava querendo, sabe, querendo ser salvo. Senhor, quem que é o Filho do Homem para que eu nele creia? Então, no verso 37, Jesus diz assim, ó, e Jesus lhes disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Uau, verso 38. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então, no verso 39, diz Jesus, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Olha que interessante, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus, olha o que diz o verso 40, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, perguntaram, acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Volta para mim aqui. Olha que interessante. Esse homem teve a sua visão natural restaurada. Mas Jesus também abriu os olhos espirituais desse cego. Entenda uma coisa, quando esse homem, no verso 36, ele fez a pergunta para Jesus, quem é Senhor para que eu nele creia? Esse Senhor que ele utilizou, não é o Senhor de Senhor Deus. Não é. Era um Senhor de respeito, como se você estivesse se dirigindo ao seu pai. Senhor, como se você estivesse dirigindo a uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, respeitosamente, Senhor. É assim que ele se dirigiu primeiramente a Jesus. Agora, quando Jesus falou para ele assim, olha, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias, crê você em mim? No verso 38, quando esse homem se volta para Jesus, agora ele fala assim, ó, creio Senhor. A palavra no original, esse Senhor, é Deus. E fica muito claro isso por quê? Porque ele se ajoelha e adora Jesus. Então, o homem que era cego, agora vê. Vê naturalmente e vê espiritualmente. E quando ele vê Jesus, ele tem um encontro com Jesus, o que acontece com ele? A vida dele é transformada. Porque agora ele encontra com Jesus, ele crê em Jesus, ele se ajoelha e adora Jesus. E os líderes religiosos, alguns líderes religiosos, estando perto dele, vê aquela situação e eles fazem uma pergunta para Jesus. E eu fui esmiuçar essa pergunta no Comentário Bíblico Adventista e outros lugares. A pergunta que eles fizeram para Jesus, no verso 40, é a seguinte: acaso também nós somos cegos? Irmãos, presta bem atenção nisso aqui, olha. É agora a parte mais importante do sermão, tá? Se você não prestou atenção em nada, não tem problema. Presta atenção agora daqui para frente, que é a parte final. Essa pergunta, a construção dessa pergunta no original, ela implica em obrigatoriamente uma resposta negativa. Eu vou repetir. A construção dessa pergunta, qual pergunta? Acaso também nós somos cegos? A construção dessa pergunta no original, ela implica obrigatoriamente em uma resposta negativa. Qual era a resposta negativa? É como se eles estivessem dizendo assim, olha, o senhor está dizendo que a gente é cego? É claro que a gente não pode ser cego, né? Entendeu? É isso que eles estavam falando para Jesus. A resposta de Jesus, pela construção da pergunta, obrigatoriamente tinha que ser não. É como se assim, olha, acaso também nós somos cegos? Obrigatoriamente a resposta de Jesus, pela construção da pergunta, tinha que ser assim, ó, não, vocês não podem ser cegos. Irmão, sabe o pior cego qual que é? Você sabe, né? Qual é o pior cego? É aquele que não quer ver. O cego queria ver. E ele viu. O cego queria enxergar espiritualmente. E ele passou a enxergar. Esses líderes religiosos eram cegos, mas eles não queriam ver. E a cegueira deles era uma cegueira espiritual. E, portanto, a cegueira espiritual deles era muito pior do que a cegueira daquele homem, que era um homem cego de nascença. A construção da pergunta demonstra que eles não tinham nem um pouco de humildade. É como se eles estivessem dizendo assim para Jesus,
Viu? Você não percebe? Nós somos líderes religiosos. Nós que interpretamos as Escrituras, como é que o Senhor vem dizer que nós somos cegos? O Senhor está de brincadeira. Nós não podemos ser cegos. Irmãos, nós somos adventistas do sétimo dia. Talvez você que esteja assistindo ou vai assistir esse vídeo não seja adventista do sétimo dia. Mas saiba que nós, adventistas, entendemos que temos uma verdade a proclamar ao mundo. E muitas vezes a gente pode estar ouvindo essa mensagem e querendo bater no mensageiro. Brincando, né? Claro. É como se estivessem dizendo assim, ô irmão Eduardo, você está querendo dizer nessa noite que eu sou cego? Eu sou adventista. Eu nasci nessa igreja. Eu sou líder dessa igreja. Eu conheço as profecias. Eu dou estudo bíblico. Eu sou dizimista. Eu sou vegetariano. Eu faço todas as coisas que precisa fazer na igreja. Eu sou um íntegro cristão. Você está dizendo, e eu posso ser cego? Não sou eu que estou dizendo. É Jesus que está dizendo. O que Jesus respondeu para esses líderes religiosos no verso 41? O que Jesus respondeu para ele? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora, porque vocês dizem, nós vemos, por isso que a construção da pergunta, Jesus pegou eles exatamente na mesma pergunta, que eles estavam falando, nós não podemos, em outras palavras, estavam dizendo, nós não podemos ser cegos. Então Jesus falou assim, porque vocês estão falando que vocês não são cegos, subsiste o vosso pecado. Quer dizer, Jesus está dizendo, eu posso ser cego e nem perceber que eu sou cego? É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, nós estamos vivendo num momento singular da história desse mundo. Sendo bem sincero para vocês. Eu não sou um exímio estudante da palavra de Deus. Eu não sou conhecedor da palavra de Deus, como muitos imaginam, né? Eu gostaria até de ser, mas eu não sou. Eu estudo alguma coisa de profecia. Estudei alguma coisa de Apocalipse, estudei alguma coisa de Daniel, mas não sou um teólogo. Mas não precisa ser teólogo para saber que o mundo está chegando no fim. Não precisa ser teólogo para a gente perceber que as coisas estão tomando corpo. E aí, irmãos, muitos de nós estão preocupados que o Lula agora está elegível novamente. Muitos de nós estão brigando nas redes sociais porque defendem o Bolsonaro. Estão falando que o Lula é o Barrabás. Estão falando que o demônio voltou. Enquanto outros que gostam do Lula, e eu não estou aqui nem defendendo um nem outro, hein? Para com isso. Se tem uma coisa que você não vai conversar comigo é sobre política. Eu estou usando de exemplo porque é algo que veio à tona. Muita gente defendendo o Lula nas redes sociais, porque agora o Brasil agora finalmente a gente vai voltar a ter o Brasil que a gente era. Irmãos, espera aí. Nós estamos vivendo num momento da história que estamos no meio de uma pandemia. Os nossos direitos estão sendo tirados. O papado está se aproximando dos Estados Unidos como nunca se aproximou. Joe Biden é um presidente católico, está estendendo a mão ao abismo, exatamente como diz o grande conflito, estendendo a mão a Roma. E a gente está preocupado com política. Será que a gente está cego, irmãos? E não está vendo? Será que Jesus está dizendo assim, vocês são adventistas? Vocês são líderes religiosos. Mas vocês estão preocupados com cada coisa que, olha, parece que vocês são como esses líderes da época. Vocês estão virando para mim e perguntando assim, senhor, mas você está falando que a gente é cego? Jesus está falando, sim, vocês podem estar cegos. Qual é o problema de Laodiceia? Diga para mim aí, qual é o problema de Laodiceia? Laodiceia se acha. Laodiceia acha que é uma coisa que ela não é. Um dos conselhos que Jesus dá a Laodiceia é o que é? Que ela adquira o quê?
de Jesus? Se lembra? É vestes, ouro e tem mais uma coisa. O que é? Colírio. Por que Jesus fala que a igreja adventista do sétimo dia, a igreja do tempo do fim, precisa de colírio? Porque nós estamos cegos. Então, irmãos, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz. Jesus diz para aquele líder, aqueles líderes, vocês precisam abrir os olhos de vocês. Vocês estão colocando o foco onde não é importante. Vocês estão brigando por coisas que não são relevantes. Vocês estão preocupados com coisas que não são do céu. Vocês estão pensando em coisas da terra. E ele vem essa noite para nós dizer o seguinte: nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós talvez estejamos cegos e precisamos de um encontro com Jesus. Mais uma vez, irmão, mas eu já me batizei, eu já me converti. Todos os dias precisamos ter um encontro com Jesus para que os nossos olhos espirituais sejam ungidos com o colírio do Espírito Santo e tenhamos discernimento espiritual. Se existe algo que a gente precisa desesperadamente nesses dias, é discernimento espiritual. Precisamos que os nossos olhos caiam as escamas dos nossos olhos e a gente passe a ver as coisas como efetivamente elas são. Jesus não vai julgar ninguém com base naquilo que ele não sabe. Jesus só vai nos julgar. E ele disse aqui que ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Agora, se nós continuarmos com essa mentalidade de que, será que eu sou cego? Acaso o Senhor está dizendo que eu sou cego? Jesus olha para a gente e fala assim, agora porque vocês dizem nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus está falando para nós nessa noite, e eu encerro com essa fala. É que nós precisamos ter humildade para reconhecer que precisamos desesperadamente de um encontro novamente com Jesus. Não importa quantos anos eu tenho de igreja, não importa o cargo que eu tenha na igreja, não importa o tipo de cristão que eu fui até agora. Jesus está dizendo assim, nós precisamos nos encontrar. E ao nos encontrarmos, eu sou luz, vocês são trevas, os olhos de vocês serão abertos, e vocês não mais serão cegos, mas verão de forma muito clara. Que Deus nos ajude, irmãos, nessa noite, a termos essa clareza espiritual. Eu gostaria de orar por você nesse momento, antes da gente cantar o hino final, pedindo para que Deus abra os nossos olhos e passamos a compreender melhor o tempo em que estamos vivendo. Vamos orar. Deus, obrigado porque, mais uma vez nessa noite, o Senhor nos encontrou. Mesmo estando nós cegos nesse mundo de pecado tenebroso, o Senhor é a luz do mundo e onde tem luz não pode ter trevas. E o Senhor disse que o Senhor quer ter um encontro conosco. O Senhor quer aplicar lodo nos nossos olhos, o lodo do Espírito Santo para que caiam as escamas e nós possamos enxergar. Por favor, Deus, assim como aquele cego precisava de um milagre, nós também precisamos de um milagre em nossa vida hoje. Faça esse milagre em nossa vida, na vida de cada pessoa que está assistindo, na cada pessoa que vai assistir essa mensagem. Por favor, Deus, transforma a nossa vida. Que o nosso encontro com Jesus seja verdadeiramente transformador e que a nossa vida não seja mais a mesma e nós possamos estar preparados para encontrarmos com o nosso Salvador quando Ele assim vier. Pedimos essas bênçãos, agradecidos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus.